Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Inovação em Negócios, ao quadro InTalks. Eu sou Karina Pachiega e fui convidada para um bate-papo sobre um tema extremamente relevante que não se esgota. A gente já gravou um programa sobre ICMS, só que é um assunto que rende tanto que, mais uma vez, eu vou receber o doutor Ivo Ricardo Lozecan, que é especialista em tributação e fundador da Lozecan Assessoria, escritório especializado na recuperação administrativa de ICMS. Doutor Ivo, muito obrigada por estar novamente com a gente, porque tem muito assunto quando a gente fala de ICMS e reforma tributária. Muito bom dia, Karina. É um prazer. Vamos esclarecer esse assunto que é de extrema relevância em face à reforma tributária. Tem um ponto importante que a legislação paulista, ela prevê duas modalidades para a apropriação do crédito acumulado. A primeira é a simplificada. Como que ela funciona? Relembrando, estamos falando da recuperação do imposto chamado ICMS, né, através de um processo administrativo previsto na Lei Candir, que nunca foi cumprida a não cumulatividade. Então, para as empresas recuperarem esse imposto, como você bem disse, no estado de São Paulo existem duas modalidades, né? Simplificada e custeio. Simplificada tem um limite de 300 mil mensal, se aplica àquela empresa 350 mil mensal, 10 mil FESP, se aplica àquela empresa média, né? E custeio, as dificuldades são maiores, que se aplica à grande empresa, que terá que fazer um processo administrativo demonstrando item a item do seu estoque a geração do crédito acumulado de ICMS para que a Fazenda finalmente reconheça esse saldo credor registrado na contabilidade da empresa e que a partir disso a empresa possa optar por formas de monetização para finalmente reaver esses recursos. Vai depender, então, do porte da empresa, do segmento, do valor envolvido, para a escolha de uma ou de outra? Do porte, do segmento e do valor. Vamos lá. A modalidade simplificada, ela faz um cálculo em cima da venda da empresa, através de um índice estabelecido pela Fazenda Estadual. Esse índice nem sempre reflete a realidade fática da empresa geradora de crédito. E ela tem esse limite de 10 mil FESP. Então, aquela empresa que, pela modalidade simplificada, não conseguiu atingir o montante do crédito acumulado que ela tem na sua escrita, ela pode, como uma estratégia que a gente adota, começar a homologação, o pedido de apropriação de crédito acumulado para a Fazenda Paulista pela modalidade simplificada, para que essa modalidade, não atingindo o montante do crédito que a empresa possui, pedir a complementação pela custeio, que é uma modalidade extremamente complexa, que são as dificuldades que a Fazenda coloca para não reconhecer ou protelar ou regular a devolução desse crédito. Apenas as empresas paulistas conseguem recuperar os créditos? Integralmente, de forma integral, sim. Porque o Estado o São Paulo é o motor da nossa economia, né? É o maior PIB brasileiro, possui uma situação de caixa superavitária, ao contrário dos demais estados. Se a gente pegar a maioria dos estados da federação, gasta mais do que arrecada, as despesas são maiores do que as receitas. Então, essas empresas dos outros estados acabam acumulando esses valores de forma indefinida. Agora a gente vai falar de um momento importante de transição que está acontecendo. De 2027 até 2032, a redução do ICMS será gradual, até que em 2033 ele será totalmente extinto. Perfeito. Então, existe aí uma janela de oportunidade enquanto essa transição não acontece. A pergunta é: o que as empresas devem fazer para usufruir da regra de hoje para não perder os créditos, para não perder dinheiro? Muito bem. A empresa paulista deve fazer uso daquilo que a legislação, o regulamento do ICMS prevê. O que ele prevê? Ele prevê que aquele saldo credor registrado na sua contabilidade relativo aos últimos 5 anos pode ser objeto de pedido de apropriação, né?
Então, para que esse crédito seja monetizado, como nós vimos, ele deve ser primeiramente objeto de um pedido junto à Fazenda Estadual. Então, o que deve ser feito hoje? Em podendo se retroagir a 5 anos, nós estamos em 2026. Então, todo aquele crédito gerado a partir de 2021 pode ser objeto de pedido. Quanto antes você entrar com esse pedido, você interrompe essa prescrição. Se a empresa está acumulando crédito, por exemplo, desde o ano de 2020, né, nesse momento, ela só pode solicitar a partir de 2021. No ano de 2027, ela só vai poder solicitar a partir de 2022. No ano de 2028, a partir de 2023, sempre os últimos 5 anos. Então essa é a janela que você se refere, porque em 2029, não 27, o ICMS começa a sofrer mudanças. No lugar do ICMS, vai entrar um novo imposto de nome IBS, que vai contemplar o atual ICMS dos 27 estados, juntamente com o ISS dos 5.600 municípios. Então, hoje, cada município recolhe seu ISS. 5.600 municípios, 5.600 ISS diferentes para cada prefeitura. Não é diferente com os estados. 26 estados e uma unidade da federação, Distrito Federal. Então, cada uma das 27 unidades da federação recolhe seu ICMS, como você falou. E é esse dinheiro que move os estados e que move os municípios. Sim, o ICMS hoje, ele representa para o estado 80% da sua arrecadação. Então, o que prevê o IBS? Essa arrecadação para simplificar, como a gente falou do manicômio tributário no episódio anterior, de cada um desses estados possui a sua legislação. Então, para simplificar, unificou-se a legislação dos 27 estados em uma só legislação. E essa arrecadação, que hoje é dos estados, passará a ser gerenciada pelo um comitê gestor do IBS, com sede em Brasília, formado por representantes dos estados, que irá centralizar essa arrecadação e propiciar a distribuição de volta para os estados com base em critérios a serem definidos. É importante lembrar também que a reforma tributária ela muda a forma da arrecadação. Se hoje o imposto é devido no local de origem, no local onde o produto é produzido, né, onde a mercadoria é produzida, no local de origem, né? São Paulo vende Rio Grande do Sul vende uma mercadoria para São Paulo, a mercadoria, o ICMS vai ser devido no Rio Grande do Sul. Com a reforma tributária e com a centralização, acaba acontecendo uma transição. Então nós temos duas transições aí. Nós temos a transição do ICMS propriamente dito, que começa em 2029. Então 2029 começa o quê? A arrecadação do IBS, onde gradativamente, de 2029 a 2033, será aumentado o IBS, começa a aparecer, começa a ter a alíquota do IBS, em contrapartida a redução da alíquota do ICMS. Então essa é a transição do ICMS atual para o IBS que irá substituí-lo, iniciando em 29 e terminando em 2033. Com a balança, né, para que os estados não percam de forma abrupta a sua arrecadação, vai se diminuindo aos poucos a alíquota do ICMS e vai se aumentando a alíquota do CBS. Essa é a primeira transição. A segunda é a transição para cobrança no destino. Essa pode se estender até 2077. Uau! Sim, é onde gradativamente o imposto deixará de ser devido para o local de origem, como é hoje, e passará para o local de destino. Mas essa é uma outra discussão que oportunamente a gente pode se deter nela. Eu li em um dos seus artigos sobre a reforma tributária uma expressão, ponto cego. Quem não tomar essas medidas corre o risco de cair nesse ponto cego, ou seja, muitas empresas podem não saber que, ao esperar a transição para o novo sistema, podem perder o direito de recuperar créditos antigos. Como evitar isso? Perfeito. O que diz a reforma tributária? Ela diz que em 2033, quando o ICMS será extinto, né, as empresas que tiverem saldo credor de ICMS em 2033
poderão, não é nem deverão, poderão compensar esse ICMS, desde que satisfeitos alguns requisitos, poderão compensar esse saldo credor, com o IBS, que passa a valer a partir dali, né, em até 20 anos. Em até 20 anos. Desde que homologado previamente, e que essa homologação, veja bem, seja decorrente dos últimos anos. Então, o que diz a letra da lei? Ela diz que, 2033, você tem saldo credor do imposto. Você deve requerer essa homologação, retroativa a 5 anos, então, 31, 30, desculpe, 32, 31, 30, 29 e 28. Você pode requerer, a partir de 2028, em 2033, essa homologação, para compensar, uma vez homologado e satisfeitos os requisitos. Nós vimos que hoje São Paulo tem os requisitos para ICMS. Satisfeitos os requisitos que serão impostos, que serão regulamentados, poderá compensar esses últimos 5 anos para trás de 2033 em 20 anos. Poderão. Veja que nós analisamos outro dia a questão da Lei Candir, existente desde 96, com promessas de não cumulatividade que nunca se cumpriram até hoje. Então, aí, o ponto cego e a janela de oportunidade. Porque hoje, em 2026, nas regras do Estado de São Paulo, da Fazenda Estadual Paulista, as empresas também podem solicitar esse crédito relativo a 2021, relativo aos últimos 5 anos. Porque se você esperar até 2033, na letra da lei, da reforma tributária, da LC 214, você só vai poder retroagir a 2029. Então, o que é o adequado hoje é olhar para trás, enquanto possível, fazer essa recuperação, e eu diria mais, antes da entrada em vigor da reforma tributária, enquanto vigente o ICMS. Porque apesar de ter a previsão constitucional da possibilidade de compensar o ICMS em 20 anos, com o futuro IBS, lamentavelmente no Brasil a gente não pode acreditar em promessas constitucionais, porque essas promessas não são cumpridas. Se nós olharmos para a nossa Constituição no que ela diz respeito a um salário mínimo, está lá, está escrito que o salário mínimo, um exemplo simples, que o salário mínimo deve ser capaz de satisfazer as necessidades básicas de uma família, de saúde, de educação, de segurança e tudo mais, de transporte. Nós sabemos que o salário mínimo não cobre nem 1/3 disso. Então está lá na legislação, mas não é cumprido. Assim como a Lei Candir, lá em 96, previa a não cumulatividade do ICMS. Você me perguntou sobre os demais estados, né? Que eu respondi que não recupera, porque o estado não tem dinheiro. Então está previsto na lei, mas não acontece na prática. Então nós temos que atentar a isso. Porque se até hoje os créditos nunca foram devolvidos de forma adequada, qual a garantia que a partir de 2033, mesmo que mude o nome, eles passarão a ser? Qual é a garantia? Se até hoje não foi devolvido. E se a promessa da reforma tributária é a neutralidade, terá que ter um fato novo para que essa devolução ocorra. Então o manicômio continua. O manicômio continua. Então, qual o fato novo para ocorrer a devolução do crédito? Eu só enxergo se a carga tributária aumentar, que é preciso ter recurso para devolver os créditos. Mas o ponto é que São Paulo hoje permite, está acontecendo uma corrida das empresas para a Fazenda Estadual Paulista, buscando homologar ou se habilitar, que são 2 etapas. A primeira é obter a homologação, a apropriação, o reconhecimento desse crédito. Está aqui meu crédito na escrita fiscal. A Fazenda aprovou através de uma das modalidades que você citou, custeio ou simplificado. E a segunda etapa é a questão de como transformar isso em dinheiro, porque a Fazenda não lhe devolve o dinheiro, ela reconhece e possibilita formas de monetizar, o que é um segundo momento a gente pode falar sobre. Há pouco o senhor disse que o ICMS representa 80% da arrecadação dos estados. Como ficará a autonomia dos 27 estados que até então arrecadavam e gerenciavam o imposto arrecadado? Bom, o Brasil, na sua essência, é um país federativo, né?
representado o que compõe a federação, justamente as 27 unidades da federação. Então, para que cada unidade da federação possa exercer sua autonomia, para que a federação possa se concretizar, o governador, que é por nós eleito, né, ele goza de 3 autonomias. A primeira é a autonomia política, ou seja, ele foi eleito para governar aquela extensão territorial de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas. Então ele tem autonomia política porque foi eleito pelo povo. A segunda autonomia é a autonomia administrativa. Então as regras hoje de São Paulo são diferentes das regras do Rio de Janeiro, que são diferentes das regras do Rio Grande do Sul. Cada estado tem uma constituição própria. Isso caracteriza a federação. E para que essa autonomia, para que o governador possa exercer essa autonomia dentro do estado para o qual foi eleito, mesma coisa com o prefeito, ele precisa de uma autonomia financeira, né? A hora que essa autonomia financeira lhe é tirada, como nós vimos, o ICMS hoje é de competência de cada um das 27 unidades da federação. Então, a hora que... E representa 80% da arrecadação do estado. Então, a hora que eu sou governador do estado, eu deixo de arrecadar o ICMS, que representa 80% da minha arrecadação. Essa arrecadação não mais vai vir para o meu estado. Ela vai, no primeiro momento, para o Comitê Gestor do IBS em Brasília, que depois irá distribuir. Então, eu vejo como um prejuízo à autonomia dos entes federativos, esse modelo verticalizado e centralizado de arrecadação que a reforma tributária vai trazer para o atual ICMS. Como que vai funcionar esse comitê gestor? Os estados vão passar a depender dele para receber a sua cota de participação nos tributos? Sim, o comitê gestor tem um regulamento próprio, ele será composto por representantes de cada um dos 27 estados. E a distribuição, a gente falou antes do período de transição, né? A transição para a cobrança efetiva do imposto no destino está prevista para ocorrer até 2077. Então o comitê gestor vai administrar essa arrecadação de formas a preservar a arrecadação atual. Ele vai distribuir o imposto com base em critérios ainda não totalmente estabelecidos. Os critérios é o próprio comitê que vai estabelecer. E aí que eu vejo a autonomia do Estado sendo prejudicada. Na nossa opinião, aquilo que é produzido em determinado local deve ficar naquele local, né? Então a reforma ela tem esse viés de centralizar a arrecadação e distribuir. É mais Brasília e menos Brasil. O comitê gestor vai ficar em Brasília, vai centralizar e vai distribuir. Os critérios ainda não estão claramente definidos. Eles serão definidos. O critério mas como é que vai ser distribuído, né? Cada qual vai ter sua cota. O comitê gestor vai definir oportunamente. Ele terá esse poder. Na prática, o comitê gestor vai ter mais poder do que o próprio governador, com uma diferença. O governador é eleito pelo voto e o comitê gestor não. E os estados devem receber a mesma quantia que eles arrecadam hoje? Essa é a grande pergunta. Teoricamente, sim. Mas nós teremos uma grande mudança com implicações na geopolítica, na geoeconomia do Brasil, né? Então vamos lá, se o imposto vai passar a ser cobrado no destino, né, São Paulo vai se beneficiar consideravelmente, porque São Paulo é o maior mercado consumidor do Brasil. Então aí começam as especulações, porque você lembra que na década de 70 e 80 nós tínhamos a migração nordestina de trabalhadores em obras para construir São Paulo. Bom, hoje existem empresas, e hoje a realidade é diferente, né? Em face da autonomia dos entes federativos, o Nordeste hoje se industrializou. O Nordeste hoje tem polo calçadista, tem polo de energia solar, tem polo automobilístico. Por quê? Porque o Nordeste acenou com benefícios fiscais para que essas empresas lá se instalassem. Elas estão no Nordeste em função desses benefícios fiscais. Com a centralização da arrecadação, esses benefícios fiscais deixam de existir.
Ora, se eu tenho uma indústria que está lá por esse motivo, a indústria fecha num local e vem para o outro. Então, talvez a gente possa viver uma nova onda de migração nordestina, se as empresas, dentro desse raciocínio, passarem a se instalar no local de destino, no local onde está o consumidor, que seria, no caso, São Paulo, né? Doutor Ivo, muito obrigada pela presença novamente e por tantos esclarecimentos, por tanta experiência compartilhada sobre o crédito acumulado de ICMS e de tantas mudanças profundas que vêm por aí. Eu que agradeço a oportunidade. Eu complementaria, finalizaria dizendo que é uma reforma, como você falou, não só tributária, mas uma reforma econômica, de dimensões e profundidades maiores do que o próprio Plano Real. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.